Olá, meus irmãos, eu me chamo Isabelle, faço parte da comunidade católica Sarça Ardente e hoje eu irei falar sobre São Cláudio de La Colombiere, o santo do dia de hoje. Salve. Ele nasceu no dia 2 de fevereiro de 1641 na França. Veio de uma família nobre, rica e cristã. Desde que ele era pequeno, seus pais queriam que ele fosse totalmente consagrado a Deus, mas ele passou boa parte da sua infância e adolescência relutando contra isso, porque ele não acreditava realmente ter uma vocação para a vida religiosa. Mas pouco tempo depois ele mudou de ideia, quando ele começou os seus estudos num colégio de jesuítas na cidade de Lyon. E ele, vendo o exemplo desses jesuítas, o estilo de vida deles, ele percebeu que realmente tinha vocação para a vida religiosa. Então, ele ingressou na Companhia de Jesus e continuou seus estudos. Pouco tempo depois, ele foi transferido para a cidade de Avignon e depois para Paris, onde ele foi ordenado padre 3 anos mais tarde. No ano de 1675, ele professou os seus votos na Ordem dos Jesuítas. Pouco tempo depois disso, ele recebeu a missão de ser confessor em um mosteiro de visitação. E lá nesse mosteiro vivia uma jovem religiosa de 28 anos, que já estava muito debilitada devido a fortes dores reumáticas que ela sentia. E quem era essa jovem? Era Santa Margarida Maria Lacoque, que já tinha tido diversas revelações do próprio Jesus sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Só que como esta devoção ainda estava bem no início nessa época, as pessoas que propagavam ela eram tidas como idólatras. Então, o padre Cláudio, que era confessor de Santa Margarida, ouvia esses relatos, ouvia nessas revelações e buscava estudar teologicamente para que ele pudesse rebater qualquer pessoa que confrontasse, que fosse contra. E a partir dessa intervenção do padre Cláudio, a devoção passou a ser propagada cada vez mais, as pessoas pararam de ser perseguidas por isso, e hoje em dia nós temos uma das maiores devoções da Igreja Católica, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Depois, padre Cláudio foi transferido para Londres, onde ele celebrava missas em uma pequena capela, e diversos cristãos que eram perseguidos por lá procuravam ele, pois ele já não sabia o que fazer com essas perseguições. Então o padre orientava eles e ajudava eles a serem mais perseverantes, e assim ele foi alcançando cada vez mais pessoas. Depois ele foi para a América junto com um padre jesuíta também, e ele acabou sendo preso porque ele foi acusado de tentar restaurar a Igreja Católica, que também estava sendo muito perseguida por lá. Mas, por graça de Deus, ele era protegido do rei da França. Então ele acabou conseguindo sair da prisão e foi de volta para a França. Lá, o seu irmão queria ajudá-lo, pois ele estava muito mal de saúde já na época, e o seu irmão queria levá-lo para outros lugares mais seguros, mais saudáveis para ele, mas ele não quis. Foi quando, na verdade, ele tinha recebido uma mensagem de Santa Margarida dizendo que o Senhor tinha revelado a ela que a sua vida findaria ali. E assim aconteceu, e ele teve a sua Páscoa. Ele foi canonizado no ano de 1992 pelo Papa João Paulo II. Então, meus irmãos, podemos ver, a exemplo da história desse santo, a questão da obediência e o como ele viveu verdadeiramente a sua vocação, sem medo de perseguições, sem medo até mesmo de perder a sua vida. Então, que nós possamos ser assim, que possamos ser perseverantes, viver verdadeiramente a nossa vocação. Então, façamos juntos agora a oração a São Cláudio de La Colombiere. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Cláudio de La Colombiere anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Cláudio de La Colombiere, rogai por nós.